Olá, tudo bem? Eu sempre gosto aqui no programa Pontuando de caminhar por vários assuntos. E, no momento, a gente fala um pouco de ciência, um pouco de filosofia, a gente fala um pouco dentro da ciência, a gente fala um pouco da área médica, né? Que nós não somos especialistas, mas a gente procura informações em lugares importantes e fidedignos, né? Reportagens, artigos científicos, livros. E às vezes lemos parecer de terceiros, falamos às vezes sobre questão de petróleo, questão ambiental. O programa é diverso, vai depender aí muito dos assuntos que estejam em voga, depende um pouco da minha vontade, né, do meu gosto particular pessoal, né, e depende também da gente estar imerso num determinado momento em que determinadas coisas sejam necessárias. Quer dizer, sejam razoáveis da gente fazer reflexões. Essas reflexões são minhas, obviamente, eu repasso para vocês, espero que vocês concordem, ou gostem, ou se discordarem, comentem, e se comentarem, eu faço de maneira educada, obviamente, mas que o façam sempre contribuindo para a discussão. Então, hoje eu trouxe aqui, desse livro aqui, David Fideler, né? Um Café com Sêneca, né? Um guia estoico para a arte de viver. Eu vou ler uma parte de um texto lá pelo avançado do livro. São vários tópicos, ele não faz um encadeamento necessário entre uma coisa e outra. É claro que existe um encadeamento, mas eu quero dizer, ele não se obriga que um assunto seja prioritário em relação ao outro, ele vai fazendo uma digressão a partir da obra do Sêneca, a partir da análise da personalidade do Sêneca, a partir da análise da personalidade dos estoicos e dos os estudos dos estoicos e os seus comportamentos. Então, eu vou começar lendo aqui um texto que eu espero que não fique longo e vou tentar entremear com comentários. Esses comentários são meus, particulares, pessoais, não dizem respeito a um conhecimento profundo das questões filosóficas. Aqui eu estou no mesmo nível daqueles que estão avaliando o que ele diz como leigos. Eu também. Mas por que que eu me dou ao luxo, né, de fazer certos comentários ou certas digressões? Porque eu tenho um programa, gosto do assunto, quero fazer digressão com as pessoas, gostaria que vocês me acompanhassem. Vamos lá. Olha só. Analisando influências invisíveis. O interesse de Sêneca em como outras pessoas nos influenciam está relacionado à socialização. Eu estou lendo isso exatamente por causa desse primeiro parágrafo aqui, primeira frase. O interesse de Sêneca em como as outras pessoas nos influenciam está relacionado à socialização, um termo que se tornou popular na década de 1940 do século passado. Socialização é o processo pelo qual as pessoas assimilam os valores da sociedade ou as normas de um subgrupo menor. Vamos avaliar isso aí. Nós estamos num momento em que existe a influência, quase tudo nos influencia, obviamente. Vivemos em sociedade, vivemos na polis. A nossa convivência é cada vez mais estreita, nós estamos cada vez mais próximos das pessoas, somos influenciados por amigos, por programas de TV, somos influenciados pela internet, pelas opiniões dos chamados influencers. Nós somos o tempo todo nós somos influenciados. E ainda que a gente não faça isso de maneira alaventana, né? Quer dizer, de qualquer forma, a gente, subrepticiamente, nós somos influenciados, mesmo por aqueles que a gente discorda. O processo de socialização é um processo de você ser influenciado. Agora, existe uma socialização em que você tem vários aprendizados. Por exemplo, quando você convive com uma pessoa, os trejeitos,
né? Quando você convive com pessoas de outros países, você avalia que eles se manifestam de forma diferente. Tudo isso é um aprendizado. E se você ficar lá muito tempo, não é só o sotaque que você pega ou a língua que você começa a concebê-la mentalmente, ou seja, raciocinar com aquela língua, mas você passa a adquirir alguns costumes, observar algumas coisas que você concorda, outras que você, apesar de não concordar, faz, e outras que você não faz porque você não concorda de forma nenhuma. Quer dizer, tudo é um processo de assimilação. A socialização é um processo de aprendizado, um processo de assimilação de valores. E ela é muito intencional quando se fala, por exemplo, de escola, de sociedade humana, de sociedade brasileira, americana, inglesa, chinesa, japonesa e tal. Grande parte da socialização é intencional e deliberada, como quando os pais ensinam os filhos a serem educados, ter espírito esportivo e seguir regras. As regras na sociedade são um capítulo da ética. Não é necessariamente um comando agressivo e obrigatório. Necessariamente não, mas pode ser. Bom, todas essas habilidades importantes para a vida, né? No entanto, outras formas de socialização são mais invisíveis e inconscientes. Por exemplo, a maneira como as pessoas absorvem convicções e comportamentos por meio da mídia, da publicidade de grupos. Por esse motivo, as pessoas que estudam a socialização se referem à socialização deliberada e à socialização inconsciente. Então, eu mais ou menos no início já falei isso aí. Você tem a socialização deliberada e tem a inconsciente, certo? Se quisermos nos tornar seres humanos bem desenvolvidos, a socialização é essencial. Mas o modo como somos socializados pode tender para o bem ou para o mal, isso é verdade. Por exemplo, os pais podem socializar uma criança para que ela seja honesta e justa, mas outra família pode socializar uma criança para que ela tenha pontos de vista racistas. No mundo de Sêneca, a multidão sedenta por sangue que ele viu nas lutas, pedindo a morte e destruição, havia sido socializada para se divertir com a violência. E eu diria até mais, do meu entendimento. Não só eles se divertiriam com a violência, como estavam achando possível cometer violência contra aquelas pessoas. Eu não sei se eles consideraram aquelas pessoas iguais a eles, tá? Eu não sei se eles, apesar de considerar iguais, teria que fazer uma análise sociológica, uma análise até psicológica da época aí. Na época de diversão e sangue, eu acho que aquele que se colocava na situação de se divertir com aquele outro que deveria ser um igual a ele, era uma sociedade bem difícil, né? Então, no mundo de Sêneca, a multidão sedenta por sangue que ele viu nas lutas pedindo a morte e destruição havia sido socializada para se divertir com a violência. Quer dizer, tornada natural aquilo ali, a normalização da violência. Colocando em linguagem psicológica contemporânea, à medida que a multidão clamava por morte, essa se tornou uma mentalidade coletiva dominada pelo contágio emocional. Quer dizer, um contaminava o outro, que aquele fulano tinha que morrer, morte, morre, e aquilo ali era uma violência, e aquilo ali também era um contágio emocional, aquilo ali era um desrespeito traduzido na socialização daquelas pessoas. Bom, Sêneca foi um dos primeiros a perceber como as emoções podem ser contagiosas, e o que hoje é uma área de estudo científico. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que o bocejo é contagioso, não apenas entre os humanos, mas entre espécies diferentes. Cães e chimpanzés podem ser contagiados por bocejo. Interessante, né? Eu não sabia que os cães eram contaminados por bocejo. Eu acredito que talvez eles sejam contaminados por bocejos de outros cães. Será que eles seriam contaminados pelos bocejos nossos? É que não ficou claro, né? Por exemplo, os pesquisadores descobriram que o bocejo é contagioso não apenas entre os humanos, mas entre as espécies diferentes. Cães e chimpanzés podem ser contagiados por nossos bocejos. Já respondeu a minha pergunta. Na verdade, esse tipo de comportamento imitativo contagioso deve ser muito profundo. Embora todos os estoicos achassem que a crença ou opiniões falsas causam o sofrimento humano, alguns também perceberam que absorvemos essas crenças por meio de treino.
Por exemplo, muitos pais ensinam seus filhos que o dinheiro é um bem incondicional, mas Sêneca, que era o estoico, de percepção psicológica mais profunda, viu que algo mais sério estava acontecendo. Podemos enxergar isso no modo como ele repete as metáforas sobre influências invisíveis aplicadas à psicologia humana, que ele chama de infecções invisíveis, pestes, hábitos contagiosos, que, quando transmitidos sem que estejamos conscientes, podem afetar nosso caráter. Hoje podemos ver essas descrições como metáforas da socialização invisível ou inconsciente. Cuidado, porque ele não está falando aqui de preconceito. Ele está falando de contágios reais de coisas que não são boas, ou às vezes até que são boas, mas que a gente pega de forma inconsciente. Nós somos contagiados. Algumas são inertes, não vão fazer diferença para nós. Algumas são ótimas, vão nos tornar pessoas mais aptas. Outras são péssimas. O ideal seria que nós tivéssemos noção de como que nós estamos sendo contagiados. Mais uma vez, eu não estou falando de preconceito. Eu não estou falando, por exemplo, quando você tem um filho, aí chega um amiguinho do seu filho que tem um hábito ou uma maneira de ser um pouco diferente, porque ele é de outra cidade, outro país, ou porque viajou, ou porque tem outra família, e você começa a ficar com medo dele contagiar com ideias preocupantes ao seu filho. Claro que isso faz parte do dia a dia da gente, mas assim, você a priori achar que a família do cara é péssima e que ele poderia ser uma fonte de contágio consciente para o seu filho, ou até consciente, isso já é preconceito se você não avaliar direitinho. Então, eu não estou falando, ele não está falando disso. Nós estamos falando daquele contágio natural de coisas que acontecem e que a gente não filtra, né? Isso é importante. A psicologia nos ensinou que alguns comportamentos, emoções, ideias e crenças podem ter uma qualidade magnética e serem transmitidos sem percepção consciente. Nós estamos falando disso o tempo todo, né? Como também aprendemos com a hipnose, a imitação e a sugestionabilidade, elas estão entre os fenômenos psicológicos mais potentes. A sugestão e a imitação, no formato da hipnose. A hipnose não é sempre uma coisa assim que você faz contra o outro e o mesmerize, o coloca subalterno, submisso. A hipnose, a imitação e a sugestão pode ser formas sutis de hipnose que a pessoa não percebe. Mesmo aquele que está hipnotizando, às vezes não percebe que está fazendo isso. Mesmo que os dois funcionem, a imitação e a sugestionabilidade, mesmo que os dois funcionem de maneira, em grande medida, inconsciente, são fatores primários para tornar os estados mentais contagiosos. Os psicólogos também observam que os costumes e comportamentos sociais são amplamente adotados por meio de imitação e não intencional ou inconsciente. Agora, só por esse início de conversa aqui, você raciocina com... Você tem um canal aqui no YouTube, você faz um... Não estou falando que sou eu, não. Você faz um canal, tem um canal no YouTube, você é uma pessoa adulta, você estuda, você fala, você tem lá meia dúzia de pessoas que você consegue, que te sigam ao longo de alguns anos. Digamos que você consiga lá 400 mil pessoas para assistir os seus vídeos quase diários, ou até diários. E cada vídeo seu tem 18 mil, 20 mil, 30 mil, é o que eu vejo por aí dos canais que eu acompanho muitos canais, e de notícias as mais variadas, faz parte do meu espectro de trabalho e gosto pessoal também. Bom, esse cara tem um escopo, estudou, né? Ele não está ali para falar bobagem com você. Aí aparece um sujeito, sem discriminar, aparece um sujeito que tem uma ideia idiota sobre uma coisa imbecil, e você chega lá, ele tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores, porque está falando bobagem que não serve para nada, mas que às vezes até prejudica. E ele é uma influência. Pô, você está aqui no lugar dos influencers falando mal do influencer. Claro, você não é influencer, você não tem competência para ser influencer. A questão não é essa, né? Se eu tiver, por exemplo, com inveja desses caras, esse é problema meu, né? Mas eu não tenho inveja desses caras, não. Eu gostaria de ter seguidores desde que eu tenha alguma coisa para falar. Os meus seguidores, eles não deveriam ser meus seguidores, deveriam ser pessoas que estariam comigo porque gostam de pensar em outros assuntos mais diversos e gostam de discutir e comentar.
E se ilustrar sobre aquilo ali, ou passar a ler o livro que eu falei, que eu comentei, alguma coisa assim, por gosto pessoal deles. Claro que isso aí não seria uma gama muito grande de pessoas, mas seria uma coisa menos deletéria, seria uma coisa um pouco mais profunda, uma coisa um pouco melhor para as pessoas. Eu sigo pessoas que me dão esse tipo de sugestão, de me aprofundar em assuntos que, de repente, fazem parte do meu dia a dia. E eu quero passar isso para frente. Então, nesse sentido, eu não quero influenciar, eu quero convidar a refletir. Agora, nós estamos falando do influencer, aquele influencer que não sabe nem a que veio e que está fazendo ali, ele quer apenas like, ele quer apenas que as pessoas saibam que ele está ali. Como que esse cara vai influenciar sem base filosófica, sem saber que ele está se jogando para algum lado? Isso é um lado. O outro lado é na novela. Você viu uma novela de época dessas aí, de 20, 30 anos atrás, que está sendo reproduzida? Era a sociedade da época. Tinha aqueles costumes, aquelas coisas tudo dentro do seu compartimento. Agora já mudou. Mas a narrativa, o toque de influência no meio social que você possa controlar, ainda é dado pelas grandes mídias. Porque senão você sai do mapa. Quem é você? Você tem que consumir isso e aquilo. Você tem que ter comportamentos previsíveis assim, assim, assim. Então, como é que eu vou vender para você? Como é que eu vou te manipular? Como é que eu vou te levar para lá, para cá? Como é que eu vou te fazer votar aqui, ou votar assim, ou votar assado? É disso que eu estou falando. Ah, você não assiste um filme, fica lá sentado e se diverte? Desde que seja feito para divertir. Agora, se ele for feito para me condicionar, porque às vezes ele está ali com um assunto que ele próprio não sabe que aquilo ele faz parte do mainstream e ele está me condicionando porque ele, inclusive, é condicionado. Filmes de todas as naturezas. Não estou falando só de filmes americanos, ingleses, europeus ou franceses. Qualquer lei, qualquer filme, ele pode te influenciar de alguma forma. Agora, quando ele tem um substrato social em que ele quer que seja reproduzido, consciente ou inconscientemente, você está ali passivo aceitando uma norma. Aí você vê um de 20 anos atrás, 30 anos atrás, e vê outro agora, você vê que os dois estão te manipulando de acordo com algumas condicionantes da sociedade. Ah, a sociedade mudou. Mudou como? Mudou assim, 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 assim. Bom, então vamos botar esse assim, 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 porque eu digo primeiro para você o que você tem que fazer para você ficar previsível para mim. Esse tipo de crítica é que eu gosto de fazer. E esse tipo de coisa me irrita. Já deu para perceber. Sabe por que é que me irrita? Porque o sujeito parte do pressuposto que eu sou um imbecil. Ele parte do pressuposto que você, quando você está desavisado, você acaba sendo um idiota mesmo. Mas será que a gente tem que ficar o tempo todo chamando atenção para as pessoas que elas estão sendo contaminadas por coisas que não prestam? Passar a refletir sobre aquilo? Você vê o que está acontecendo com a política do Brasil, por exemplo? Nunca tivemos gente tão rasa. Não é que você tem que ser culto, não. O camarada tem que ter algum tipo de conteúdo. A coisa está ali à flor da pele, não desce um pouquinho mais na derme. São gente altamente ridículas, quase na sua maioria. E chegam a cargos de liderança e fazem discursos inflamados, falando de coisas que não estão acontecendo. Bom, os psicólogos também observam que os costumes e comportamentos sociais são amplamente adotados por meio de imitação não intencional ou inconsciente. Então, embora Sêneca tenha sido o primeiro pensador a descrever esse fato, suas percepções são ainda mais relevantes hoje em dia. Olha só. Por meio da comunicação de massa e de plataformas de mídias sociais, a influência da psicologia das multidões e do contágio emocional se estendeu muito além do que Sêneca pudesse ter imaginado. Para piorar, setores inteiros como a publicidade e a mídia online tentam ativamente manipular sentimentos, crenças e comportamento das pessoas. Acabei de falar disso, por isso que eu estou lendo esse troço. Para piorar, setores inteiros como a publicidade e a mídia online, tentam ativamente manipular sentimentos, crenças e comportamentos das pessoas. Então, essa é a tônica da nossa conversa aqui agora. Infelizmente, esse não é um esforço tímido. É abordado com rigor científico. A pessoa estuda para ir lá e te ferrar, para falar para você uma coisa que você tem que acreditar, baseado em resultados mensuráveis. Um capítulo de marketing. Ele pensa que está apenas te influenciando para você fazer alguma coisa. Não, ele tá acabando com a tua vida, ele está te fazendo você se comportar como um imbecil.
Cada vez que clicamos em um link viral ou alguma manchete que desperta indignação, em algum lugar alguém ou alguma máquina está registrando a popularidade desse link. Presta atenção no seguinte: as redes de TV tinham certos comportamentos. Uma era mais para cá, era um certo extrato, outra era um outro extrato, que se achava um extrato melhor. Todas elas eram massa, mas setores da massa. Porque os setores mais educados, mais, vamos dizer assim, que pensam mais, vamos chamar assim, sem querer ser preconceituoso, prepotente, mas os setores que pensam mais, esses setores, eles às vezes adensam ali naquela mídia, ali assistem alguma coisa, são influenciados também, mas eles têm mais filtro. E normalmente eles fogem daquilo que se diverte de outra forma. A média das pessoas, mesmo pessoas educadas, com formação de nível superior, sejam grandes pensadores, ficam ali assistindo aquilo ali às vezes e não filtram. Às vezes filtram, mas não percebe, ou percebe, fala, mas não leva mal, porque aquilo ali não faz mal a ele. Só que ele deixa de fazer uma crítica social porque aquilo faz mal a terceiros. Né? Quando ele se dá conta, ele vê que gente do lado dele está tomando aquilo ali ao pé da letra. Ele fala, epa, peraí, mas não é assim não, não é por aí. Não é assim que funciona. Entendeu? Hoje em dia, é o espetáculo que chama atenção. Ah, mas sempre foi, mas hoje está mais. E eles descobriram que o espetáculo é a comoção, é a indignação. Então tem aquele cara que pensa que está de um lado e fica indignado com qualquer respiro do lado de lá, e tem o contrário também. E você não sabe quem é mais indignificante. É a hora de você parar para pensar quem está deliberadamente agindo errado. E muitas vezes o lado que está certo na história, ele é obrigado a fazer o mesmo tipo de política sensacionalista para poder acordar aqueles que o seguem, porque senão eles ficam ali babando, bestamente, bestando, enquanto outros estão sendo influenciados para combatê-los em ideias que às vezes estão corretas. Por quê? Porque às vezes você tem um espírito desarmado, você é mais republicano, você dá mais direito às outras pessoas de serem como elas são, agirem como elas agem, você é mais democrático, né? Você é mais liberado de ideias, tem as ideias mais azeitadas, e você está se defrontando com pessoas que estão absolutamente arraigadas em costumes e ideias anacrônicas, que acham que aquelas ideias são salvadoras e que você é o diabo. E ele não te admite a sua existência. Então você está correndo por cadafalso. Né? Aí o que acontece? Não, então peraí, vamos pegar o mesmo mecanismo de difusão de ideias do outro para a gente poder chegar lá. Então, mídias que não eram tão ruins, só tem matéria hoje em dia sensacionalista. Outro dia eu vi um vídeo que o camarada colocou um assunto assim: essa planta pode te matar? Tá. Vamos supor, estou chutando aqui. Aí quando eu abri o vídeo, ele estava explicando exatamente que aquilo ali era uma bola, que aquela planta não matava porcaria nenhuma. Mas por que ele colocou aquilo ali? Porque senão ninguém ia olhar. Né? Aí vamos dizer, eu faço um texto assim: eu posso te provar que você é um canalha. Você fala, o que é isso? Provar que eu sou um canalha? Aí você vai lá e assiste o vídeo. Lá dentro eu explico. Ele é uma opção de ideias psicológicas, filosóficas, vamos dizer até que corretas. E no final eu concluo que você não é necessariamente um canalha. Você pode ter uma maneira de pensar assim, você pode agir assim. Tá entendendo? Aí você pega um programa da noite de domingo lá, nós estamos contra a corrupção. Aí pega um cara que rouba a pulseira da criança lá no extremo sul do Brasil. Coitado da criança. Aí todo mundo fica comovido. Aquela indignação sua, por mais que o assunto seja relevante em certos tempos de sociedade, mas só aquele assunto e só a sua indignação não te serve para notícia, não te serve para esclarecer, não serve para te facilitar, não serve para te ajudar, só serve para te manter preso ali, dando seu like. Porque o anunciante quer vender e precisa de um idiota lá olhando para aquela porcaria para poder comprar. Eles não sabem fazer mais publicidade de outra forma. Eles têm que te arrebanhar, te pegar no laço. Isso é muito irritante, gente. A nossa sociedade está toda assim. Nas mídias de TV.
E na internet? E os influencers? E os caras que fazem vídeo, às vezes até inteligentes, mas que apelam para o mesmo tipo de jogada para chamar atenção. Eu, se quiser chamar a atenção desses vídeos, vou ter que colocar um nome assim, besta. Você está sendo comido por um monstro invisível. Aí você fala, puta meu. Aí você vai lá e assiste o vídeo, aí eu tô falando essa porcaria que eu tô falando aqui para você. Que você está sendo contaminado, que você está sempre inadvertidamente assistindo filmes, séries, TVs, internet, lendo reportagens em partidos, partido político, amigos de política fulana, beltrana. Você está sendo bombardeado. E o que é pior, você conhece pouco de história, você conhece pouco de psicologia, você conhece pouco de geografia, você conhece pouco de sociedades, você está muito obliterado, você está muito ligado no seu mundo, no seu dia a dia. Claro, né? Você tem que sobreviver, você tem que fazer. Se você é um dentista, você é dentista, se é coveiro, você é coveiro, não vai ficar preocupado com um milhão de coisas. Ah, mas por que o Zé Roberto está falando isso tudo aí? Porque o Zé Roberto, de repente, trabalha com uma coisa que ele se preocupa com um milhão de coisas, mas nunca, nem sempre foi assim, né? Muitas vezes você está andando igual gado. Ah, o medo, o modo como Sêneca reagiria a este admirável mundo novo, que de novo já não tem merda nenhuma, porque nós já vivemos essa porcaria há muito tempo, me parece bastante claro. Ele nos diria: não sejam antissociais, mas deem um passo para trás diante de qualquer coisa que se assemelhe à psicologia das multidões ou o pensamento de grupo. Exatamente isso! Não fica na média, não vai no bando. Certamente devemos dar um grande passo atrás em relação a qualquer coisa que se pareça com manipulação psicológica. Repara que eu não estou te manipulando. Não estou me sentindo nem com competência para fazer isso. Ao contrário, estou mostrando para você até um desregramento aqui da minha parte, porque eu estou indignado toda vez que eu lembro dessas porcarias. E você sabe o que é o pior dessa história? É que você fala isso e as pessoas falam assim: mas vem cá, você não consegue sentar na frente de um vídeo e assistir um filme e se divertir? Não! Sabe por que que não? Porque o Tico e o Teco aqui fica brincando. Porra, aquele cara tá falando um troço, eu não concordo com aquilo. É igual aquele negócio quando um super-herói sai daqui do Ocidente, vai na Oriente e mata uma opção de terrorista. Porra, você tá entrando no país do outro chamando o cara de terrorista, cacete? Eu paro para avaliar isso? Eu tô lá para saber? Trazem as notícias e fazem digressões assim de comportamento, digressões assim de ética, né, pretensamente de ética, fazem digressões de indignação, de acusação, e você não está lá para saber se aquilo ali é real. Não deixe. Olha só, Sêneca não deu a entender que deveríamos evitar as pessoas em geral, nada disso. Ele falou para evitar multidões. É a ideia do bando. Ele quis dizer que devemos nos proteger das influências às quais estamos expostos, que eu acabei de falar aqui. Você não consegue assistir um filme e ficar assim só se divertindo? Não, porque o cara está me enrabando. Desculpa. Não deixe seus pensamentos ou sua autonomia mental serem influenciados pelo poder hipnótico da mentalidade de grupo, mentalidade de bando. De uma perspectiva histórica, o único antídoto para o condicionamento social inconsciente é proteger nossa autonomia como seres humanos racionais. E para fazer isso, devemos nos engajar no pensamento crítico. Tudo se resume no pensamento crítico, hein? Nesse sentido, Sêneca estava certo. Multidões podem ser perigosas. Tá? Muito bem. Agora vem um outro texto pequeno aqui, que eu vou lê-lo bem rapidinho para não te incomodar muito, porque acho que a mensagem que eu tinha que passar aqui eu já passei. E se você quiser fazer comentário, faça comentário. Desculpa se eu fiquei indignado. Não se indigne com a minha indignação, porque é minha. Vamos lá. A busca por boas companhias. Uma frase de Sêneca. Devemos escolher um ambiente saudável não apenas para o nosso corpo, mas também para o nosso caráter. Olha só. Devemos escolher um ambiente saudável não apenas para o nosso corpo, mas também para o nosso caráter. Se as multidões tendem a adotar um comportamento contagioso e prejudicial à saúde, qual a alternativa? Depois de descrever o comportamento violento que viu no anfiteatro, Sêneca aconselhou a Lucílio, isso é uma coisa de época lá, passe algum tempo com aqueles que o tornarão melhor
e receba aqueles que você pode melhorar. O processo é mútuo e as pessoas aprendem enquanto ensinam. Esse Sêneca, eu vou te falar uma coisa. Ele tinha que viver na atualidade. Se pessoas com caráter pouco saudável nos cercam, o primeiro e mais importante passo é em escapar da presença delas. Olha só, esse negócio de olhar o caráter dos outros e achar que são pouco louváveis é uma coisa meio complicada de se definir. Por exemplo, eu sou um cara muito indignado com certas coisas. Um de vocês aí poderia ter um amigo, ou uma mulher, um esposo, um marido, sei lá o quê, que falasse assim, se você olhar para esse cara é nervoso, assim, né? Vai ver que ele tem ideia de esquerda, vai ver que ele é socialista, comunista, vai ver que é, ele é contra a religião, né? Pode aparecer uns ícones assim, que coloque você com uma mentalidade contagiosa, sendo que você é um crítico. Tem gente que não gosta de gente crítica. Mesmo ele não se sabendo uma topeira, ele percebe a sua criticidade e ele não gosta. E então, você dizer que não se cercar de pessoas de caráter saudável, muitas vezes o crítico pode não ser visto como uma pessoa saudável. O resumo é isso que eu quero dizer. Então, a gente tem que ser muito crítico mesmo. Quem sou eu na fila do pão, né? E quem são aqueles que estão ali que às vezes eu não estou concordando? Lembre-se que as pessoas que você não concorda, muitas vezes estão te dando oportunidade de pensar. Não que elas estejam certas, mas elas estão fazendo um contraponto, elas estão trazendo um contraditório. Alguém poderia dizer aqui para mim aqui, mas Roberto, você está achando muito bonito aí dizer que você assiste lá o filme e não gosta de ser massacrado, não gosta de ser condicionado, mas de repente você não está fazendo a análise correta, de repente você vai deixar de ver uma coisa por preconceito. E pode ser verdade mesmo. Então é a hora de você fazer a crítica da crítica. Você olha, se indigna com aquilo. Eu vou contar uma história aqui muito rápida. E vai ter uma opção de briga aí se alguém assistir o vídeo. Eu estava dentro do hospital com meu pai. Meu pai, no CTI. Meu pai veio a falecer alguns meses depois. E foi um período muito sofrido da minha vida, porque ele tinha muita saúde, a doença dele era rara e ele ia morrer por causa de um probleminha que acontecia num lugar desse tamanho, mas que acabava com tudo. E aquilo ali me pegou. Eu estava um dia no CTI. Aí, quando eu estava esperando ser chamado, chegou uma moça, uma mulher, uma moça, acho que ela era negra, escura, bonita. Me lembro que ela era bonita e nova. Uma mulher linda. Deitada, eu fiquei penalizado. Falei, nossa, a moça tão bonita, novinha, grande, uma moça grande assim, bonitona mesmo, bonita. E completamente caparada. Aí tinha umas moças com ela com as roupas assim, até roupa com coisa aqui, na manga comprida, saião e tal. E porque Jesus vai protegê-la, Jesus, o diabo quer levá-la, mas nós vamos pedir a Deus para ficar aqui e tal. Eu fiquei impactado com aquilo, que eu falei assim, puxa vida, essa menina, ao que foi descrito que aconteceu com ela vai morrer. E eu fiquei consternado, porque eu já vi que ela era uma moça bonita e nova, e uma pele bonita. Eu tive a oportunidade de observar muito a moça, assim, porque eu fiquei muito chocado. Ela estava assim, muito próximo de mim. Eu falei, coitada da moça, ela estava assim, tal. Aí ele entrou lá para dentro. A moça, quando chegou no dia seguinte, no horário da visita, eu fiquei sabendo que a moça havia falecido. Aquele pessoal estava ali, consolando os familiares, e descendo nos elevadores e falando, não, porque Deus vai dar um lugar, vai ajudar, vai fazer, vai acontecer, que agora ela vai para a memória de Deus. Aquelas pataquadas lá de religião. Eu saí dali e falei, mas meu Deus do céu, quer dizer, então que o diabo venceu, né? Porque a história ali era a seguinte: nós vamos rezar para Deus mantê-la aqui, porque o diabo quer levá-la. Eu não estava concordando com essa ideia, a pessoa teve um problema.
Eu fiquei super consternado, gostaria que ela não tivesse passado por aquele problema, gostaria que ela tivesse se recuperado, mas não achei que foi o diabo que fez isso, nem que ela merecia, nem que aquilo era um pecado, nem que aquilo era um resgate, não achei nada, eu só fiquei constrangido dentro dessa situação que a gente fica quando a gente não sabe o que vai fazer, porque nós somos impotentes nessas situações, né? Eu não gostaria de passar por aquela situação que ela estava passando, a moça estava passando, não gostaria que ela tivesse morrido. Gostaria de vê-la acordar, viver a vida dela, bonita como ela era. Então, né? Mas depois eu fiz a crítica da crítica. Qual foi a crítica da crítica? A única pessoa que teve uma perda brutal, perda de si própria, a moça, a família dela teve, teve ajuda de pessoas que não eram da família dela, que nem a conheciam direito. Foram lá porque eram da igreja. Foram lá em solidariedade. O que veio à tona foi um discurso mal elaborado, que era o que eu estava discordando. Esse discurso fez diferença? Deve ter feito. Porque tem condicionantes, as pessoas ficam hipnotizadas por aquelas coisas. O discurso estava correto? Não. Não era o bem contra o mal, Deus contra o diabo, não era nada de diabo contra Deus, não era nada disso. Era uma situação humana que pegava no emocional. Agora, a parte emocional. Quem estava ali para ajudar? Quem estava ali para auxiliar, inclusive financeiramente? Eram aquelas pessoas. Então, neste momento, eu sou obrigado a fazer uma crítica, dizendo assim: eu estava sozinho ali, porque não podia subir todo mundo da família, eu estava sozinho ali cuidando do meu pai. E um por vez ia lá, né? Aquele pessoal, um por vez ia visitar a moça lá, mas vários estavam ali dando ajuda à família. Então eu fiz a crítica da crítica. Entenderam isso? Eu acho que eu me fiz entender. Quer dizer, eu não estava errado, eu só não estava certo. Vamos lá. Se as pessoas com caráter pouco saudável não cercam, primeiro e mais importante é escapar da presença dessas pessoas. Grande parte da sanidade, explica Sêneca, consiste em abrir mão de quem encoraja a loucura e ficar longe de um companheirismo que seja mutuamente prejudicial. Claro, se você tem um amigo que sempre envereda, pô, esse cara é meu amigo, você não concorda, é melhor você evitar. Se você não concorda com a maneira de agir, de pensar, é melhor você evitar. O segundo passo é nos cercar de pessoas que têm um bom caráter, mesmo que seja um pequeno grupo ou uma única pessoa. Mesmo que sejam pessoas equivocadas, mas se elas tiverem bom caráter, que elas podem ser equivocadas em ideias, podem pensar, podem não ter estudado o suficiente, podem não ter profundidade, mas são boas. Vão tomar atitudes boas. E por menos ilustrado que seja uma pessoa, mas por melhor que ela seja esse caráter, você aprende com essas pessoas. As pessoas te educam, mesmo que elas sejam muito mais ignorantes que você, né? O segundo passo é nos cercar de pessoas que têm um bom caráter, mesmo que seja um pequeno grupo ou uma única pessoa. Isso porque as pessoas virtuosas podem nos influenciar tão fortemente, tão, as pessoas virtuosas podem nos influenciar tão fortemente quanto as pessoas perversas, né? As perversas são as mais intencionadas, né? Assim como a saúde precária melhora em boa localização e clima saudável, é igualmente benéfico para uma mente sem forças associar-se a uma boa multidão. Por isso que às vezes é preferível você ir para dentro de uma igreja que fala uma opção de coisas que você não concorda, mas que tem pessoas boas, né? Que era o caso ali. Eu, não, claro, não ia professar a fé daquele pessoal, mas eu ia entender que eles eram boas pessoas, né? E tem várias histórias. Eu ia contar uma outra aqui, mas vai ficar muito longo. Da mesma forma que as más qualidades podem ser transmitidas como um vírus, as boas qualidades também podem ser contagiosas. Sêneca teria concordado, pelo menos em princípio, com a famosa frase de Jim Rohn, que eu não sei quem é, que é o escritor da área de negócios. Esse escritor diz o seguinte: você é a medida das 5 pessoas com quem passa mais tempo. Portanto, devemos escolhê-los com cuidado. Você é a média, falei errado, das 5 pessoas que você convive por mais tempo. E eu convivo com tão pouca gente, não devo ser média nenhuma.
Isso reforça o motivo de amizades e relacionamentos profundos serem cruciais na filosofia de Sêneca. Passar tempo com pessoas de bom caráter nos ajuda a progredir. Pessoas boas são mutuamente úteis porque exercitam as virtudes umas das outras. Até um sábio estoico precisa que suas virtudes sejam ativadas, pois assim como ela se exercita, ele também ativa o exercício de outra pessoa que também seja sábia. Da mesma forma que os lutadores e músicos praticam e treinam, pessoas sábias precisam de outras pessoas sábias também para praticar e aprender. Muito interessante esse troço. Se quisermos ser sábios e ter bom caráter, precisamos ter essas qualidades ativadas por outras pessoas. E para ativar o bom caráter de outras pessoas, devemos ativar o nosso. O que ele quis dizer aqui? Ele está convidando a gente a não estar bestificado na frente das mídias, sem capacidade crítica, sendo contagiado e condicionado por esses pensamentos. Ele está nos convidando a não ficar passivos, a partir para a atividade da nossa personalidade boa, sábia, conviver com pessoas sábias para ativar a nossa capacidade e até para você se sentir acompanhado, porque você às vezes se sente perdido, você não tem nem com quem conversar. Bom, o próximo pontuando especial, eu vou voltar a esse livro aqui, não sei qual que eu vou ler aqui não. Tem um título aqui que provavelmente eu vou ler no próximo, não sei. Diz o seguinte: uma só humanidade, pertencimento versus tribalismo tóxico. Ele vai falar aqui da questão de nós sermos tribos, temos nos constituído como tribos, e hoje saber que não existe mais essa ideia de tribo, porque a globalização, apesar dela ser um aspecto econômico, ela trouxe uma convivência de muitas pessoas e a visibilidade das culturas. E as pessoas começaram a conviver com maneirismos e condicionantes sociais, modelos de negócio, modelos de roupas, de experimentação, de convivência, até de sexo de outras culturas. E isso aí fundamentou que nós somos essencialmente cultura humana. A gente não é mais tribo. As tribos elas eram bastante diferentes, inclusive até em linguagem. Hoje não, hoje a gente consegue compreender as linguagens das tribos. Gente, muito obrigado. Espero que você comente esse vídeo, espero que você goste desse vídeo. Desculpa se ele ficou longo, eu falo pra caramba, né? Eu tinha uma outras histórias para contar, mas acho melhor não contar, para a gente não ficar muito longo. Se você não tiver muita paciência, vai cortando o vídeo, né? E passa para frente aí, dá o like, comenta, assina o sininho, assina o canal, aperta o sininho aí para que você seja avisado todas as vezes que eu soltar um vídeo novo. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo ponto ano especial com algum assunto que eu achar muito importante. Até lá.